Boa noite, boa noite, boa noite. Menina, mas esse bicho tá muito claro. Deixa eu ajeitar assim, ó, pra ver se melhora. Melhorou. E aí, gente, muito boa noite. Começamos hoje mais uma semana de lives com convidados muito especiais aqui conosco. Que bom ter todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que hoje é a primeira live de uma semana de live com convidados muito especiais. Vamos dar aí uns minutinhos para vocês irem entrando. Oi, Elisete, seja bem-vinda. Juliana. Oi, Lu, sejam bem-vindas todas vocês à nossa live dessa noite, nossa primeira live, né? Muito bom estar aqui com vocês. A gente começou essa semana uma campanha. Tô com a imagem muito clara, gente. Tá muito claro para vocês? Não, gente, eu botei um filtro porque hoje, o meu dia, foi daquele jeito, assim, daquele número, né? Tô botando um filtrozinho pra dar uma melhorada na cara, porque não deu tempo nem de se maquiar, gente. Vamos combinar. Deixa eu ficar branquinha aí pra vocês não ficarem olhando minhas olheiras. Essa semana, gente, eu comecei a semana de live fazendo uma campanha, né? É uma campanha onde eu estou convocando um exército de pessoas que vão lutar contra o divórcio e compreender que nós vamos fazer um chamamento, né, uma convocação de pessoas que não vão abrir mão da sua família, que vão se posicionar numa guerra de fato com aquilo que está destruindo as famílias e não contra as pessoas e não contra os cônjuges. Então eu queria convocar vocês, né? A gente vai estar com uma semana de live, uma semana muito especial. Obrigada, gente, pelos comentários que vocês estão fazendo aqui. E eu já quero ver se nós já temos aqui conosco o Juju e a Lulu. Não sei se a Lulu vai conseguir participar hoje, né? Mas vamos lá. Eu quero chamar logo eles para a gente não perder tempo. Deixa eu mandar aqui o convite para eles, para a gente não perder tempo e usufruir com o Juju e a Lulu. Enquanto ele está entrando, gente, deixa eu fazer um convite muito especial para vocês. Mandem os convites para todo mundo estar aqui com a gente. Porque eu quero dizer para vocês que eu ainda não estou certa de que essa live vai ficar gravada. Então, diante disso, eu queria dizer para vocês que é melhor vocês se garantirem de estar conosco nessa live aqui ao vivo, porque eu ainda vou, de fato, pensar se ela vai ficar gravada para assistirem depois. Então, manda aviãozinho para geral, convidando todo mundo para estar aqui com a gente. Pega papel, pega caneta, porque, olha, gente, quem participa da live com a gente não, que eu não vou me incluir nessa, não, com Juju e Lulu, porque Lulu fica na interseção e Juju fala. Pede, eu já tô aqui, ó, com o meu papel, não é? Eu copio o movimento. Na live passada, ela só movimentava os olhos, assim, ó. Não tá igual. Hoje tá no mesmo naipe? Que é isso, gente? É o horário. Não, hoje tá mais difícil. Horário. Deixa eu te falar. Tem uma piada interna rolando aqui que ninguém tá se aguentando. Eu tô vendo. A gente pegou ela da cama, Nathalie. Vem cá, vem cá. Oh, vem cá. A gente acabou de arrancar ela da cama. Falar, mãe, você tava Como eu te maquiada, amo, eu mãe. te amo. Ah! Que linda que ela tá. A Isabel maquiando ela aqui pra dar uma Aí eu tô aqui, a Isabel maquiando. Eu botei Aí, esse levantou. só que a Isabel maquiando pegava no olho e fazia assim, ó. Pra ela abrir o olho, eu disse, amor, vai pra cá. Ei! Você pensou, Lulu, que Deus ia lhe ativar e você ia dormir? Tem tempo pra dormir mais não, filha. Você foi ativada para estar aqui nas câmeras, falando, ensinando. Final de semana intenso, segunda-feira intensa, assim, tava muito cansada. Nem na mentoria da Casa Real participei hoje, tava muito cansada. Olha Dormi, aí. mas eles foram lá me acordar, Nathalie, tu acredita? Oh, Jesus. Mas você vai receber o seu galardão, viu? Em nome de Jesus. Essa moeda vai cair no céu. Vai. Receber demais. Gente, vamos começar então. Eu queria conversar, estava falando com todo mundo aí, essa semana a gente entrou no ar
levantando um grito, né, de fato, né, fazendo uma convocação para que as pessoas de fato entendam que a nossa luta não é contra o nosso cônjuge, né? A nossa luta não é contra a amante, o amante, a nossa luta é contra o sistema e o poder espiritual que está ali por trás, ativando tudo isso e fazendo com que as famílias sejam dilaceradas a partir da destruição do matrimônio. E uma coisa que eu queria começar falando nessa live, assim, eu não sei, Juju, se isso é uma percepção também de vocês lá na Casa Real, mas eu tenho percebido que o ataque tem sido de uma forma muito violenta em cima dos casamentos, né? A gente às vezes fala assim, são as famílias que estão sendo destruídas, mas eu tenho percebido que tem sido o casamento, porque quando Satanás acaba com os casamentos, ele torna os dois indivíduos vulneráveis, né? O homem e a mulher, e, por consequência, os filhos também ficam frágeis, vulneráveis, né? As suas identidades são roubadas, né? Eles ficam à mercê do sistema babilônico, né? Que é o que tem sido muito forte nesse tempo. Isso também tem sido uma percepção de vocês aí desse lado? Na verdade, a gente, quando você vai mais profundo, pensando mais estrutural, o diabo ele não tem nenhum interesse no casamento. Satanás ele não tem interesse algum em nenhum casamento, ele não tem interesse em destruir casamento, ele não tem interesse... Satanás ele só tem um alvo, os filhos. É por isso que ele ataca o casamento, para estourar o lacre. Quando um ladrão estoura um cadeado para assaltar qualquer coisa, não é o cadeado que ele vai buscar. Ele vai buscar o que está dentro. Por isso que um homem e uma mulher casado que tem uma consciência de manter o cadeado fechado, para proteger o que eles mais amam, que normalmente, ainda que em teoria, em tese, o casamento vem antes dos filhos, mas quando Deus quis provar o seu alto amor, ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho. Para ele podia se entregar, mas ele deu o filho. Quando Deus quis colocar Abraão nesse mesmo patamar, pediu o filho de Abraão, não pediu Abraão. Você acha que Abraão não orou? Deus, leva eu, deixa o filho. Não, mas ele sabe que é o lugar mais alto. Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem a ver com o filho. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, nós estamos num reino que transporta para o filho. De Gênesis a Apocalipse, Deus... ele está se escondendo e tentando mostrar o filho, porque o alvo de Deus, o foco de Deus sempre foi o filho. E se o foco de Deus é o filho, quem é o foco do diabo? Então é simples assim. Por isso que ele vai no casamento, porque ele quer, na verdade, não é o casamento que ele quer. Então, mesmo que eventualmente você está vivendo um momento que esfriou o amor ou coisa desse tipo, entenda, se você ama o seu filho, lute pelo seu casamento. Amém. Amém. E isso é uma coisa tão interessante, né, Juju? Porque quando você falou relacionado aos filhos, uma das dores assim mais violentas e pedido de socorro que eu recebo, vamos falar de um percentual maior de mulheres, porque é um percentual maior de pessoas que pedem essa ajuda. É que quando eles vivem um processo da traição, da crise no casamento, uma das primeiras coisas que acontece é o abandono do pai, do lar, e o abandono do pai aos filhos. E é uma dor que as mulheres têm muito grande. Então elas pedem essa ajuda. Elas dizem assim, Nath, enquanto ele me traía, fazia o mal a mim, eu ainda suportava, mas agora eu já não suporto mais ver os meus filhos chorando pelo abandono do pai, coisa que as crianças não têm nada a ver. E aí, de fato, isso é o cumprimento do projeto total, né? Porque Olha, quando ele abandona o casamento e abandona os filhos, olha acabou. aqui, Nath, se você olhar, não sei se você tem a Bíblia perto de você aí, mas aqueles dois textos áureos que falam sobre casamento e divórcio, que é Mateus 19 e Marcos 10. Mateus 19. E Marcos 10 também. Marcos 10, ele relata o mesmo assunto. 19. Só que agora na caneta de Marcos é escrito daquele jeito e na caneta de Mateus é escrito desse jeito. Mas acontece um episódio no meio desse ensino de Jesus, que ali foi reduzido a alguns versículos, mas esse discurso foi bem maior que a gente possa imaginar.
Todos dois tem coisa que Marcos fala que Mateus não fala e vice-versa. Mas os dois fazem questão de relatar uma ação que acontece ali que parece ser assim totalmente Irrelevante. irrelevante, mas não é. 19, versículo 3, de Mateus 19, versículo 3 a 12, ele está falando sobre casamento e divórcio. Jesus está dizendo, e no 13 está escrito assim: trouxe-lhes então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai vir os meus pequeninos, não os impeçais de vir a mim. Porque das tais é o reino dos céus. Se você olhar em Marcos, no capítulo 10, aí é Marcos relatando o mesmo assunto, só que segundo a sua ótica, a sua caneta julgou ser importante o que ele fala, só que do mesmo jeito, do versículo 2 até o versículo 12, ele está falando, Jesus está ensinando sobre casamento e divórcio. No versículo 13, vai falar a mesma situação. Trouxeram uma criança. Levaram aí as crianças. E ele disse, olha, não, por favor, os discípulos, o assunto aqui é sério, não deixa, tira essa criança no meio, não deixa as crianças, não impeça a criança de vir até mim. Na verdade, a entrada dessa criança é relatada pelos dois, porque elas faziam parte do ensino de Jesus. Jesus estava falando sobre divórcio, ele estava dizendo que quando tem um divórcio, isso cria empecilhos, impedimentos para os filhos desse casamento vir até a ele, que é Cristo. Uau! Então o ensino não mudou. O ensino ainda é o mesmo. Ele está tentando falar o seguinte, como ele está ensinando sobre casamento e divórcio, propositadamente, o céu faz essa entrada com essa criança e eles querem impedir, assim, não impeça que ela venha até mim. Ele, na verdade, é porque ele está dizendo, isso aqui é um extrato de que eu digo que eu estou tentando explicar sobre o divórcio. Você cria muito impedimento para que a criança, mais tarde, vá até relação com Deus. E quando se trata de um casamento que já tem os meandros da igreja, aí é mais complicado ainda para essa criança. Mais difícil ainda. É muito mais complicado, porque ela vai ter que separar amanhã o café do leite, que é muito complicado. E é interessante porque as pessoas têm uma ideia que eu uso essa palavra interessante, mas na grande maioria da boca das pessoas, as pessoas dizem que acham engraçado. Não tem nada de engraçado. Mas é desse problema entrar em lares cristãos. Como é que, por exemplo, a traição é cometida por um homem que está na igreja, um homem que às vezes carrega um título eclesiástico, né? Um homem que às vezes está na liderança de um ministério. E as mulheres ficam nessa condição de dizer assim, Nath, e agora o que eu faço? Né? E aí eu queria pedir que a Lulu trouxesse como mulher, porque de fato você tem sido, Lulu, essa pessoa que tem edificado a sua casa no impacto já da sua próxima geração, que são as suas filhas, nesse posicionamento da mulher. As mulheres relatam muito que estão cansadas, que já estão sem fé, que já estão sem esperança, que já não acreditam mais. E o meu grito tem sido esse, né? Não, gente, peraí. Não é eu tô cansada. Peraí, calma. Se deu certo na vida da Nath, se deu certo na vida da Lulu, obviamente que num contexto diferente, porque você não trouxe um resgate de um processo de traição, mas você se posicionou muitas vezes como uma mulher que edifica a sua casa em situações e circunstâncias diferentes, né? E como é que foi para você, Lulu? E como é que você pode hoje estar dando dica para as mulheres que estão também nos ouvindo aqui? Como é que eu vou falar? Tem uma das coisas que eu sempre falo nas lives, você obedecer às ordenanças do Senhor, né? Você caminhar sobre elas, né? Eu não preciso viver um quadro de traição para ir resgatar isso que hoje eu já sei, né? Então, assim, eu e Juscelia, a gente não teve um quadro de traição, mas eu tive a minha casa como uma missão. Então, quando a Isabel acho que não tinha 2 anos ainda, eu optei em ficar em casa e realmente fazer da minha casa uma missão e fazer disso aqui, porque o que eu entendo, né? A mulher, ela tem um lugar. A Bíblia deixou um lugar para ela ocupar. Se ela não ocupa esse lugar fica vazio. Então, assim, eu creio que muitos dos quadros, né, negativos que acontecem é porque esse lugar está vazio. Mas esse lugar da esposa, da mãe, da dona de casa, daquela que deixa a casa com cheiro de pão, vai fazer toda a diferença, porque ela vai estar ocupando o seu lugar,
no seu lugar de esposa. E uma das coisas que até foi um dia que o Juscelio ministrou comigo, não é que ele ministrou, que eu cheguei em casa de uma viagem, eu disse, Juscelio, eu preciso limpar a casa, eu preciso organizar a casa. Eu sempre fui uma mulher de limpar a casa, mas não é um trabalho tão, né, delicioso arrumar a casa. Só que é um trabalho que o Senhor deixou para nós, mulher, ainda que o marido possa ajudar. E eu fui limpar a casa, eu disse, eu estou tão melhor depois de um tempo limpando, ó, não é limpando, organizando do meu jeito, né? O José chegou para mim, Luciano, sabe o que aconteceu? Quebrou a incontinência. Você quebrou, porque Satanás ele vem na nossa incontinência. E a esposa, quando ela não está nesse lugar do lar, nesse lugar da casa, Satanás vem nos tentar, muitas vezes, né? E nos faz desistir do lar. Nos faz desgostar da casa. Então, aí menosprezar essa função, né? As tristezas com o marido, vem as decepções, e a gente vai dando muito mais valor àquela tristeza do que ser grata por aquele lugar que o Senhor nos colocou, né? Então, naquele dia, para mim, foi um grande aprendizado, assim, de eu ainda valorizar mais aquilo que eu já sempre valorizei. Porque eu tenho que valorizar aquilo que o Senhor deixou para mim, como esposa. Ainda que hoje, aos olhos feministas, né, é algo tão banal. Mas nós que cremos na palavra de Deus, aqueles que realmente têm a Bíblia como seu manual, que já aceitaram a Cristo, nós temos uma ordenança do Senhor, de sermos mestras do bem, de amarmos nossos filhos, de amarmos nossos maridos, de sermos boas donas de casa. Então, eu creio que se nós trilharmos o caminho que o Senhor deixou, não tem como dar errado. E não dá, porque o Senhor traz delícias a nós. Nos dá prazer de estar em casa, nos dá prazer de fazer um bolo, dá prazer de cuidar do marido, de recolher um sapato que deixou na sala. São coisas muito simples, mas que fazem muita diferença. O básico bem feito, né? É o básico. O básico bem feito tem resultados extraordinários que transcende a sua casa e alcança gerações, né? E é isso que as pessoas precisam acordar, né? E tem uma das coisas assim que hoje, assim, né? Que hoje eu entendo, mas na época eu fazia porque eu já tinha isso como missão. Da gente se vencer no momento de crise, no momento que está desconfortável, né, com o marido, né? E eu sempre tinha um versículo, né? Filipenses 4:8, que fala, né? Pensar em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama, se tem algum valor nisso, tem alguma virtude nisso, pensar. Então, quando eu tinha alguma dificuldade com o sério, eu falava assim, tem alguma virtude nisso? Tem alguma coisa de bom? É isso que o Senhor quer mesmo? Que a gente fique nessa discussão, que a gente fique nessa intriga? Não. O que a palavra de Deus fala? Eu tenho que pensar nessa situação que está difícil com o meu marido, eu tenho que pensar naquilo que o Senhor já falou sobre nós, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso é que vai me dar esperança. Então, eu buscava me vencer. Me vencer, não na situação, não, me vencer assim, dentro de mim. Não, eu preciso buscar as ordenanças de Deus aqui dentro. Eu preciso crer nisso que eu digo que eu creio. Eu preciso caminhar dentro daquilo que eu falo que eu acredito. Então, a minha construção de vida foi assim. Você se movimentava não pelo que o Juju merecia ou pelo reconhecimento que você ia ter, você se movimentava por um princípio. Você se movimentava por crer na palavra e entender que você estava muito mais, além de agradar o coração do seu marido e edificar a sua casa, agradando o coração de Deus, né? Eu tenho que fazer a vida do Senhor preciosa em mim. Não tem que ter a minha vida preciosa, mas eu tenho que ter a vida dele preciosa em mim. Era assim que eu pensava. Amém. Amém. Fala, Juju. Acordei agora, amor. Ah, que bom. Não, uma coisa que a gente sempre considerou é que a gente já ouviu pessoas dizerem que a gente não deve amar, casar para ser feliz, mas casar para fazer o outro feliz e tudo mais. Mas você pode ir mais longe. Na verdade, você não só não casa para ser feliz, e você também não casa para fazer outros felizes. Quando você casa para cumprir o propósito do casamento. Amém. É totalmente diferente, Juju. É totalmente diferente. E casando para cumprir o propósito do casamento, lá dentro desse propósito, você vai encontrar muitas coisas boas, e entre elas, felicidade para os dois. Entende? Porque você
Deus colocou a provisão da felicidade do marido e da esposa na aliança do matrimônio. Então, eu não trabalho nem para si, nem para o outro. Trabalho para a aliança. Porque a aliança que libera a provisão. E nós perdemos o conceito de aliança de matrimônio. Por isso que o divórcio começou a ficar uma coisa tão suscetível, tão passiva de ser aceito. Por quê? Porque... O que vai acontecer aí? Vamos ver se uma manhãzinha dá pra você. Tá. Ficou tão passivo. Nós perdemos o conceito de aliança. E Deus, Ele escolheu nos amar por meio da aliança. Ele nos escolheu nos amar de outra forma. Por exemplo, eu posso acreditar que Deus me guarda porque Ele me ama. Só que isso não é uma verdade. Deus não me guarda porque Ele me ama. Porque senão eu pensaria, Deus não ama quem está no inferno? Então, por que Deus me guarda? Ele me guarda porque Ele não quebra a aliança que Ele tem comigo. Ele é fiel à aliança. Mesmo quando eu sou infiel, diz a Bíblia que Ele continua fiel. Porque Deus escolheu nos amar por meio da aliança. Como que eu quero trabalhar meu matrimônio se não for por meio da aliança? Hoje, nosso foco está na relação. Hoje, o foco da igreja, das pessoas no casamento, é a relação, não é a aliança. Mas que entender uma coisa. Relacionamento, ele não tem o poder de guardar aliança. A aliança tem o poder de guardar o relacionamento. Amém. Porque você ama o seu marido, você que está me ouvindo, você ama a sua esposa, ama. Mas já teve aquele dia que deu vontade de dormir fora de casa? E por que não foi? Não foi porque não amava? Não amava, mas o amar aquele dia não era suficiente. Foi honrando a aliança que você ficou em casa. Porque a aliança protege o relacionamento. O relacionamento não tem poder de proteger a aliança. E o que é hoje? O problema é que hoje todo o foco está no relacionamento. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Quando a gente consegue se ajeitar sem brigar, fora do padrão da aliança, a gente se estabelece ali. Mas daqui a pouco vai dar ruim. Por quê? Dá ruim porque você escolheu se ajustar numa lei que a aliança não protege. Aquilo tem prazo de validade porque ela não tem provisão para sempre. Na aliança do casamento, você tem uma provisão para viver 1000 anos de casado, porque é eterna. É eterna. Então, até a gente trabalha... as pessoas, de modo geral, nós somos tentadas a trabalhar para tranquilidade. E Deus não trabalha com tranquilidade. Deus trabalha com a paz. Porque a tranquilidade é uma coisa que eu posso promover. A paz não. A paz só Deus pode dar. Só Ele. Então, por isso que muitas vezes, para Ele estabelecer o padrão de paz, Ele mexe na nossa tranquilidade. Tem gente que está apavorada agora porque o marido foi embora de casa, mas é um desespero, de certa forma, talvez seja o bom do momento. Por quê? Porque agora pode restaurar e viver a paz que antes não vivia. Ajeitava por meio da tranquilidade. Quando você trabalha para a tranquilidade, o teu foco é a ausência de conflito. Quando você trabalha para a paz, não. É porque totalmente diferente. A paz, ela não busca a ausência de conflito. A paz, não. A paz, ela busca a paz. Quer ter conflito, quer não tenha. Então, e quem trabalha... Ela excede todo entendimento, né, Juju? Ela excede todo entendimento. Excede o conflito está acontecendo e a paz está aqui. E isso não tem como explicar. Mas a aliança provê isso. E hoje, as pessoas consideram o divórcio de uma maneira muito simples, muito fácil, sendo que o divórcio, ele é a quebra da aliança e a aliança é a nossa proteção. Quando Deus casou o primeiro homem, a Bíblia fala que Deus levou Adão a um profundo sono. Nós sabemos que esse profundo sono não é sono. Porque na Bíblia Sagrada, na Bíblia, quando alguém morre, Deus diz que dorme. Dorme. Lázaro dorme. Por que dorme? Porque ia ser ressuscitado. A filha de Jairo dorme por quê? Porque ela ia ser ressuscitada. O apóstolo Paulo disse, os crentes que dormem, claro, porque então, na verdade, quando Deus levou Adão ao profundo sono, Deus matou Adão. E quando Deus matou Adão, Deus casa ele. E quando ele ressuscita, ele está casado, ele tem uma esposa. Deus está dizendo, você morreu para a vida de solteiro. Você não existe mais para ser um. Você só existe no 2. Por quê? Porque Deus mostrou em Adão e Eva que de 2 ele fez um. Lá de 1 ele fez 2, para mostrar que no casamento de 2 ele faz 1.
Então, você morreu para aquela vida, é inexistente para ela. Então, a vida, a partir de agora, ela está na aliança, toda a provisão está na aliança. Por isso que a Lulu disse, eu me firmava na palavra de Deus, não no que ele merecia. Por quê? Porque na Bíblia, o contrário de bom não é mal. E na Bíblia, o contrário de mal não é bom. Na Bíblia, o contrário de mal é justo, Nathalie. Por isso que Perfeito. a Bíblia diz que Deus negou negou a oferta de Caim porque Caim era mau. E aceitou a de Abel porque Abel era justo. Não disse que Abel era bom. Por quê? Perfeito. Porque no reino de Deus, você trabalha com a justiça. Eu fui justificado, você foi justificada pelo sangue de Cristo. Agora nós praticamos a justiça. Por isso que 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer que o homem dê à mulher o que lhe é devido, a mulher dê ao homem o que lhe é devido, o corpo dele não é dela, não é dele, é dela, o corpo dela não é dela, é dele. Diz o seguinte, que eu tenho que dar a ela o que lhe é devido. Devido pelo quê? É uma dívida que eu tenho com ela pela aliança. O meu corpo não é meu, é dela. O corpo dela É não é dela. dela, é meu. A aliança me confere isso. Então, até para namorar, não namoro porque eu quero, não. Porque é um direito da aliança. Então, quando eu me dou, mesmo não querendo, eu pratico justiça. Então, no reino de Deus, no matrimônio, você dá ao outro o que lhe é de direito, você não dá ao outro o que ele merece. Perfeito. Entende? Só que, nesse tempo da modernidade, neste século, isso foi roubado, né, Juju? Isso não é mais nem ministrado nas igrejas. Então, o que acontece? Hoje, o meu grito de socorro é o resgate. O resgate quê? Do princípio. Pronto. As pessoas mandam muita mensagem para mim dizendo assim, Juju, Nath, então quer dizer que você é contra o segundo casamento? Nath, então quer dizer que eu vou viver o resto da vida infeliz com esse cara que não muda, que continua me traindo? E Deus me quer infeliz? E eu fico pensando, gente, aonde que na Bíblia fala que Deus constituiu o casamento para a pessoa ser feliz? Ele falou que a felicidade está nele. Nele. A nossa alegria está no Senhor. E a aliança, como você fala, a gente precisa entender que a aliança matrimonial é um reflexo de, primeiro, uma aliança com o céu. Essa semana eu falei com o Beto, nós participamos de um casamento que foi muito lindo. E eu falei para ele que eu disse assim, Beto, hoje a gente tem feito um trabalho diferente, né? A gente pegou alguns jovens que estão casando, que são líderes, e a gente tem cuidado desses jovens antes de casar. Glória. Deus tem nos entregado isso para a gente cuidar e mostrar para eles o conceito do casamento segundo a palavra, sem ter problema, né? Então a gente tem cuidado de alguns líderes, de alguns jovens que a gente entende que são líderes, né? Que vão poder não só ter essa vida apresentada para outros jovens, quanto a gente entende também que, como a gente está nesse ministério, a gente já não quer só cuidar de quando as pessoas estão na crise. A gente quer evitar que as crises aconteçam. Sabe o que você está fazendo, Nath? Sabe o que vocês estão fazendo com essa atitude? Vocês estão fazendo exatamente o que nós estamos vivendo agora no mundo. Quando você tem uma doença, você precisa do remédio. Quando você tem uma pandemia, você precisa da vacina. E por isso que vocês estão indo na vacina. E aí, o que é que acontece? No dia, esse último casal, né, que casou agora, no dia que eles vieram aqui em casa, que nós fizemos um momento de aconselhamento com eles, né, porque a gente fez antes do casamento e agora a gente vai fazer depois, né? Primeiro ano de casamento é um ano que não é fácil, então a gente vai estar cuidando deles nesse período. E no dia que eles vieram aqui em casa, eu disse assim para eles, olha, o seu casamento, ele tem um propósito. Você, no dia que for no altar e disser para Deus, Senhor, eu tomo essa mulher como minha esposa, você está dizendo diante de Deus e diante de todas as pessoas que vão estar lá, que você está fazendo um compromisso de honrar uma instituição santa, sagrada, imaculada, chamada matrimônio. Então, você não está dizendo para as pessoas que você vai somente tomar ela como esposa. Mas você está dizendo assim, Deus, eu estou fazendo um compromisso contigo aqui na terra, tendo os anjos do Senhor e tendo o Senhor como testemunha de que eu vou honrar o projeto mais importante que o Senhor tem na terra, chamado matrimônio. E a partir daí você tem que ser fiel às suas palavras. E aí eu brinquei com ele dizendo assim, eu não vou pedir para você fazer mais nada. Eu vou pedir só para que aqueles votos que você vai fazer no dia do seu casamento, você apenas seja fiel a esses votos. E aí você vai perceber que o seu casamento não vai ter fim, ele vai ser eterno. Mas isso, olha que interessante. Isso foi roubado.
Ele disse assim, Nath, eu cresci na igreja, eu vivi na igreja, mas eu nunca me atentei para isso. E aí eu falei para ele, toda vida que as suas crises vierem no seu casamento, você não vai discutir com sua esposa, você vai se trancar no seu quarto e perguntar para Jesus, o seu marido fiel, aonde você está errando, o que está diferente, porque o casamento físico é um reflexo do teu espiritual. Então, esse grito de resgate é assim, gente, a gente precisa entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, contra um sistema que roubou o plano original, contra um sistema que corrompeu os princípios de Cristo e pegou a própria palavra e moldou em favor daqueles que não querem obedecer. Então, quando as pessoas falam de Mateus 19 para mim, elas dizem assim, mas Jesus fala que por causa de sexo ilícito pode separar. Eu digo sim, e o verso acima, você leu? Quando ele fala assim, por causa da dureza dos vossos corações. Então, se o teu coração é duro, ao ponto de você dizer que a solução para o pecado do outro é separar, vá em frente. Agora, me dá um respaldo do segundo casamento. Eu nunca achei. Aí as pessoas dizem assim, nossa, Nath, então você é contra o segundo casamento? Então Deus não está abençoando o meu segundo casamento? E vem sempre aquelas justificativas para trazer um respaldo para a alma e para a decisão do homem de fazer o que ele quer. E o nosso grito tem sido esse, né, Juju e Lulu? Gente, pelo amor de Deus, parem de pensar na possibilidade da opção B. Vamos resgatar o plano A. É. Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Não, Deus tem plano A. B. Deus tem plano B, sim. O plano B de Deus é devolver a gente para o plano A. É isso mesmo. O plano B é mandar a gente de volta para casa. É, o plano B de Deus sempre foi devolver a gente para o plano A. O homem caiu, Deus estabeleceu um plano para nos devolver para lá. Todos os avivamentos de Deus. Quando tentaram discutir com Jesus sobre casamento e divórcio, ele disse assim, no princípio não foi assim. Não era assim. Tentando devolver para o plano A sempre. O trabalho do Senhor é isso. Só que hoje, Nath, Natália, a gente precisa de fato e verdade dar as mãos de uma forma muito encorajadora, obviamente não punitiva, nada dessa natureza, mas ela precisa exercício de força e de pulso e de firmeza para a gente vai precisar desqualificar a relativização do matrimônio na igreja. É na igreja. A questão é na igreja hoje. A live de hoje, da mentoria hoje, eu falei muito sobre isso. Foi o tema. E eu não quero estar aqui, mas assim, nós temos um desafio. A igreja, ela está vivendo aquilo que o salmista diz. O salmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. A igreja hoje ela anda no conselho do ímpio. Entende? É no conselho do ímpio. Eu lembro quando foi o pastor Cláudio Duarte, que ele fala que, assistindo uma entrevista com um antropólogo que estava sendo entrevistado pelo jornalista ali, naquela tipo Jô Soares, e ímpio para ímpio. E entraram na questão da homossexualidade e tocaram no assunto da igreja, dizendo que a igreja bate muito forte contra isso. E o antropólogo falou assim, mas a igreja vai aceitar a homossexualidade, é uma questão de tempo. Eu acho que deve ter uns 5 anos essa entrevista que ele comentou. É uma questão de tempo. Aí o repórter chamou a atenção, mas por que você pensa assim? Não, porque a igreja fala que homossexualidade na Bíblia é pecado. E o próprio jornalista disse, pô, mas a Bíblia, pela Bíblia, ela realmente refuta a homossexualidade. Aí ele falou, pois é, mas a Bíblia também condena o divórcio. E o divórcio eles já abraçaram. A homossexualidade é uma questão de tempo. Porque isso não vem do dia para a noite. Isso são avanços, né? Avanços. Assim como você tinha os desenhos animados e de forma subliminar, não tem mais nada subliminar. Se você vai no desenho animado, demônio tudo é demônio, diabo é diabo, não tem mais nada que disfarça. Só que tem um avanço, uma cauterização na mentalidade da própria igreja. O máximo que ela consegue fazer
é o movimento de Sodoma e Gomorra. É um livramento do inferno, mas nem isso a esposa de Ló conseguiu, entende? E ou a gente tem a gente vai precisar ser muito firme. Uma das coisas que a gente precisa entender também do ministério profético é que o ministério profético, ele não é só alguém que prevê o futuro Prever. de uma forma divina. Não é só isso. 70%, 80% das profecias dos profetas não tinha a ver que ele estava tendo uma revelação. E simplesmente o profeta, ele conhece como Deus funciona. Ele conhece o sistema que Deus criou. E ele está dizendo, gente, do jeito que vocês estão indo aqui, lá vai morrer todo mundo. Ele não está profetizando. Ele só tem o conhecimento de como Deus criou as coisas e o caminho que eles estão tomando. Ele está só diagnosticando, né? Pronto, ele não tem assim. Mas ele diz, só que se arrepender, tal, vai dar lá. Não há promessas. Isso não é uma profecia, não é uma revelação. É só um conhecimento. Então, assim, não adianta relativizar o casamento, o divórcio, o casamento. Gente, quando a Bíblia diz, quando Deus diz, eu odeio o divórcio, pronto. Você está entrando em algo que é odioso aos céus. Agora, Deus ama o que de você, o que está casado, o que Deus ama quem Ele criou. Então, Deus criou o Juscelia e a Luciana, Ele vai amar o Juscelia e a Luciana. Deus criou o casamento, Ele vai amar o casamento. Deus criou o divórcio, não. Então, não adianta. Deus me ama. Eu me converti na Igreja Católica. Sabe como é que era na Igreja Católica? Na Igreja Católica eu aprendi desde pequena assim, Nath. Jesus é Deus? É Deus. Ah, tá. Maria, mãe de Jesus? Maria, mãe de Jesus. Então, Maria é mãe de Deus. Sabe quando você pega duas verdades e conclui uma mentira? Então, o que eles fizeram hoje na igreja? Na igreja, a igreja está assim. Hoje, eles pegaram duas realidades e uniram como uma só. E não existe. Na igreja está assim hoje. A autorização para se separar é igual a... ou melhor, permissão para se separar é igual a autorização para casar de novo. Transformaram isso numa coisa só. E não é... É o que eu falo o tempo todo, e não é. Existe um abismo entre um passo e o outro. Mas tornaram isso uma coisa. Fizeram uma equação. Permissão para casar no quadro é igual a permissão para separar igual a autorização para casar de novo. Gente, são duas realidades diferentes. Totalmente. Pode ser que exista uma situação que a pessoa não tenha fé suficiente para entrar em Deus e suportar uma possibilidade de uma restauração. Deus vai respeitar a medida de fé de cada um. Isso é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, autorização para... Uma coisa é uma realidade aqui, outra coisa é uma realidade lá. Tem um abismo no meio. E não torne isso uma coisa só, porque não é. E agora, quando a gente está falando sobre um valor de Deus, quando a gente está falando sobre um conceito de Deus, nós não estamos aqui desprezando ou tornando pequeno a dor de quem está sofrendo um trauma. Jamais. Não. Agora, que vivi isso, entendo exatamente o que é, Juju. Agora entenda uma coisa. O filho mais obediente da face da terra, um dia ele fez um pedido para o pai dele. E disse, pai, se for possível, o senhor afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Aí ele falou, tá bom, se você está falando a verdade, eu vou fazer a minha vontade e não a sua. E o filho estava pedindo ao pai a isenção de um sofrimento que o pai não deu. Por quê? O pai não negou o sofrimento do filho para não comprometer o propósito. Perfeito. Então, assim, olha, não negue o sofrimento que possa comprometer o propósito. Vá para diante de Deus, e se for possível, Senhor, afasta-se de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Aí sabe o que vai acontecer no próximo passo? Por causa disso, se você escolheu não fazer a sua vontade, o próximo passo é que você vai morrer.
E sabe depois o que vai acontecer depois do próximo passo da morte? Você vai ser ressuscitado. Por quê? Ressuscitado. Você vai ser ressuscitado. Por quê? Porque você escolheu morrer na mão de Deus. Entenda uma coisa, se você está na mão do pecado, você vai morrer. Se você estiver na mão de Deus, você vai morrer. A única diferença é que Deus ressuscita tudo que Ele mata. Uau! Então deixa Deus te matar. O pecado só te mata, o pecado não te ressuscita. E aí, diante disso, a pergunta que a gente fala é: por que você não deixa morrer o seu ego, o seu orgulho, o seu senso de justiça própria? Deixa eles morrerem. Eu falo para todo mundo, gente, que uma das coisas que eu tive de maior experiência na minha vida foi quando eu matei o meu orgulho, quando eu matei a minha vaidade, quando eu matei o meu senso de justiça própria e disse assim: Senhor, amém. Seja feita a tua vontade. Quando eu fiz essa declaração, Juju, em 15 dias, o Senhor santificou meu marido e mudou a minha sorte. Mas eu vinha numa peleja 8 meses. Eu tinha estratégia, eu orava, eu jejuava, eu ia para monte, eu clamava e não sei o quê. As minhas estratégias, apesar delas estarem estampadas de serem espirituais, elas eram humanas. Por quê? Porque eu agia a partir de um coração ferido, que eu não queria santificar e purificar, que eu não queria submeter à obediência a Cristo. Então, era sempre meias verdades. Então, era assim: Senhor, eu perdoo o Beto, mas ele tem que voltar, me pedir perdão, confessar todos os pecados, ligar para todas as ex e acabar com elas, dizer que eu sou a mulher da vida dele. Você entende? Então, dentro de mim, o Senhor via verdades que precisavam acariciar o meu ego. Aí teve um dia que eu disse assim: cara, não tem jeito. Tudo que eu fiz não deu certo. Tudo que eu orei, tudo que eu pedi de resposta, tudo que eu falei, não deu certo. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu desisto de tentar fazer do meu jeito. Então faz o seguinte: muda o meu coração, muda a minha sorte, muda a minha história, faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser trazer o Beto, o Senhor traz. Se o Senhor não quiser trazer... Nesse dia o Senhor percebeu que havia um altar para ele. Porque quando eu decidi fazer a vontade do Pai, ter a estratégia do céu, levantar de fato um clamor e um amor ao Senhor, foi quando eu disse assim: pronto, agora esse altar é meu. Agora, de fato, eu sou o Senhor dessa mulher. Agora, a família dela vai glorificar o meu nome. Os lábios dela vão declarar que eu sou Deus. A minha sorte foi mudada. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aí, às vezes, a gente pensa assim: nossa, se Jesus disse que na cruz nós conquistamos tudo, que na cruz tem a cura, que na cruz houve a ressurreição, que na cruz as nossas dores já foram levadas, por que então que lá em Efésios Deus manda a gente vestir uma armadura? Por que será que ele fala pra gente que a gente tem que se posicionar como soldados? Por quê? Porque eu entendo, Juju, que dentro das nossas experiências de guerras nas mãos do Senhor, Deus inclusive muda a nossa identidade, nosso caráter. Ele não quer que a gente se posicione como uns filhos mimados que ficam o tempo todo virando o dedo para o umbigo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De verdade, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, se eu não tivesse tido encontro com Jesus como eu vivi, a partir da traição, a partir da dor da traição e a dor do abandono e, por consequência, um sentimento de rejeição violenta, eu jamais conheceria o marido fiel, que é Jesus, o pai amoroso que cuida dos seus filhos e muito menos a ação do Espírito que consolou meu coração todas as vezes que eu precisava. Por isso que meu grito, Juju, aqui na internet é dizer assim: acreditem, às vezes a traição, a crise no teu casamento pode ser a melhor coisa da tua vida. Quer saber como? Faz parte desse exército, né? A convocação é: vamos resgatar o projeto original, os princípios. Aí, a partir daí, os fardos que estavam lhe fazendo ficar cansada, sobrecarregada, vão ser transformados, né? A alegria vai voltar a existir, a paz vai ser uma realidade da tua vida. E você vai olhar para o lado e vai ver que nada mudou. Às vezes teu marido não voltou para casa, às vezes está com amante, às vezes a crise continua, mas você vai experimentar da bondade do Senhor, apesar das circunstâncias. Agora, quem quer morrer, Juju? Mas todo mundo que não quer morrer acaba morrendo. Isso não tem
né? Isso que é o E complicado. uma das coisas que acontece muito, eu sei que isso faz parte desse movimento, o mecanismo, o maior mecanismo do espírito de Jezabel é espiritualizar a dor. É, É a pior coisa. É espiritualizar a dor, sabe? E eu e a Lulu, nós acompanhamos muitas pessoas em processo de traição. E é interessante como essas pessoas, elas se tornavam a pessoa mais crente da face da terra. Era, orava, jejuava, estava conosco, e também batalha, oração, jejum, tal, aconselhamento, tal. Quando chegava uma hora que uma fatalidade mostrava que não ia ter mais volta, pronto, a pessoa não, nem na igreja não ficava mais, não fica mais com Deus. Ou seja, sabe, pegou Deus numa condicional. Sabe aquela história do Jacó que segurou o anjo assim, se o Senhor não me abençoar, eu não me largo, eu não te largo. Ou seja, se me abençoar, foi um prazer conhecê-lo. Entendeu? O Jacó disse para o anjo, se você não me abençoar, eu não te largo. Ou seja, a hora que você me abençoar, você pode ir, que eu não tenho mais você pode interesse. ir. Né? Então, É só o assim, que tem. e não assim, a alegria, a felicidade da pessoa, ela tem que estar no Senhor, a eternidade, mano. Pensar que você vai abrir mão da eternidade não tem cabimento. Agora, obviamente, por isso que eu acho muito importante, Nathalie, importante mesmo, se a pessoa que está vivendo um quadro de traição, ou que ela está vivendo o casamento dela mesmo despencado, coisa do gênero, eu já falei para você, para o Beto, a gente sempre encaminha para vocês, porque, claro, a pessoa está naquela areia movediça, ela sozinha, oscila muito. De manhã ela diz, não, eu vou lutar pelo meu casamento, eu não vou deixar o diabo me enganar. À tarde, ela vê um negócio lá no computador dele, uma mensagem, ou seja o que for, ela já muda Já tudo, muda. ela oscila. Então, ela precisa estar num lugar que tem alguém ajudando na condição, até que ela ande sozinha, até que possa tirar as duas rodinhas. Vai, meu filho, pedala, agora vai. Precisa. Já é o primeiro passo de humildade, é você dizer, eu sei, eu quero, não encontro forças, vou dar as mãos para quem pode me ajudar. Verdade. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Eu decidi travar uma guerra contra, de fato, contra quem nós temos que guerrear, né? E essa semana toda, essa semana e a próxima, a gente está fazendo uma sequência de lives onde a gente tem levantado um clamor mesmo, né? O resgate das famílias, a partir de uma convocação de pessoas que estão decidindo lutar de fato contra o inimigo, né? Não é contra o seu cônjuge, é contra o inimigo. Amém. Mas de forma sábia, mas de forma preparada pelo céu. Então, hoje, né, a gente está fazendo a primeira live e eu estou fazendo essa convocação. Se você está aqui hoje e você disse, Nath, eu quero entrar nesse lugar, eu quero fazer parte desse exército, eu quero de fato ser também equipado para entrar nesse lugar de guerrear contra o inimigo da minha vida, que não é o meu cônjuge. O inimigo da sua vida não é o seu cônjuge. Aprenda isso. A própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Dominadores desse tempo agora. A nossa luta precisa ser essa. E a partir daí você vai começar a entender que a sua movimentação primeiro vai ser morrer para você, para nascer de novo como uma nova criatura, onde se movimenta pelo espiritual, sabendo que as estratégias vão vir do céu e que você, a partir do momento que você caminha dessa forma, você vai sair dessa condição de cansaço. Você vai sair dessa condição de estar desistindo, de oscilar, como o pastor falou. De manhã eu quero uma coisa, aí a coisa não é do jeito que eu quero, aí eu vou de outra, aí à tarde é diferente, aí eu já quero outra coisa. Ou seja, você vai entrar numa situação onde eu falo que é viver na rocha, né? Ser firme e constante. A Bíblia fala que a fé é a convicção. Quem tem convicção não oscila, né? Eu tinha uma convicção. O Beto que estava em pecado, ele podia oscilar quantas vezes ele quisesse. Por quê? Porque o pecado
O fundamento do pecado é a dúvida. E a dúvida te deixa instável. A dúvida te faz oscilar. Mas a palavra não, ela te deixa firme e constante. Ela te leva para um lugar seguro, né? Que é na rocha. Os ventos passam, as ondas dão. E você não se abala. Por quê? Porque a fé é esse lugar da convicção. E convicção você não muda, né? Céus e terras passam, a palavra de Deus não passa. Então, a convocação tem sido essa, sabe, Juju? Eu sei que a gente tem se preparado muito, né? Eu e o Beto, a nossa casa, os nossos filhos, a gente tem clamado por isso, porque a gente tem entendido que essa convocação desse resgate é para a igreja, né? Para a igreja de Cristo, não é pessoas do mundo. Então, às vezes, tem algumas pessoas que vêm e fazem até comentários, e eu falo para vocês do fundo do meu coração, determinados comentários, além de eu nem continuar lendo, eu ainda bloqueio. Porque eu falo para todo mundo, a internet é livre, mas não é uma terra sem dono. As pessoas não podem vir vomitar as suas verdades como se fossem absolutas e com formas desrespeitosas. Então, na minha página, ela é aberta, mas ela tem dona, né? Então, essa semana mesmo, quando eu comecei a ver as pessoas entrando e falando, eu digo, gente, eu não estou falando com vocês. Eu não quero falar com pessoas que não querem viver o reino, que não querem resgatar suas famílias a partir do céu, que não é com essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar com as pessoas que entendem que a partir da fé as coisas podem mudar. Eu sempre falo isso também. Óbvio que se você está num relacionamento onde você está sofrendo risco de vida, a sua vida está acima do casamento. Então, de fato, saia, busque refúgio, saia dessa situação. Você não pode ficar num relacionamento onde a sua vida está em risco, né? A gente está falando em outras condições, né, de traição, a gente está falando em outras condições de crise, é um outro contexto. Mas a convocação é essa. Se você está aqui comigo, quer fazer parte desse movimento, é um movimento, gente. Então, o movimento não é uma coisa que vai acontecer agora. O movimento é uma convocação até a eternidade. É um movimento, começando agora para nunca mais parar. Amém. Eu queria que vocês fossem lá no link que está na minha bio. Se você não achar, depois me chama no direct, eu vou te mandar. Para você fazer parte desse exército, para você fazer parte dessa comunidade, né, de pessoas que vão resgatar suas famílias a partir de um novo conhecimento e também de uma prática dos princípios, como era no plano original. Não estamos aqui para trazer julgamento e peso. Já vi alguns comentários aqui, as pessoas dizendo, pastor, eu estou no segundo casamento, então Deus não me abençoa. Deixa eu falar, não somos nós que vamos trazer essa resposta para você. Nós não estamos aqui para dizer se você vai ou não vai ser abençoado. É o Senhor que prescruta os corações e sabe o que ele deve ou não deve fazer, ou se ele vai abençoar ou não vai fazer. A gente está trazendo e defendendo o plano original. A partir daí, submetam a vida de vocês e toda a circunstância que vocês podem estar vivendo ao Senhor. Se tranca no quarto. A Bíblia fala que quando você quiser estar com Deus, vai para o teu quarto, tranca a porta, se ajoelha, vai lá e pergunta para o Pai. Né? O que você tem que fazer, os consertos que você precisa fazer e necessários para que você viva debaixo da bênção e da aliança com Deus. Gente, Lulu acordou, coisa linda! Vai ficar acordado Lulu, comigo a noite toda agora. Lulu, dá Esse aí é um os seus prazer. conselhos finais, Lulu. Seus conselhos finais aí para nós. A Bíblia fala que as mais velhas têm que instruir as mais novas. Não que você esteja velha, mas que você vai nos instruir. Nos instrua aí a partir desse resgate. Amém. Vou sim. Esse é o meu... Quando eu vim para esse lugar aqui, eu disse, não, Senhor, se tem uma coisa que eu ainda não fiz, foi ensinar as mais novas, eu vou... Eu estou me desafiando, gente. Estou sendo esticada até quase arrebentar. É verdade. É verdade, está sendo mesmo. Então, nos dá aí um conselho aí, como é que essas meninas conseguem resgatar esse lugar dessa mulher que é intercessora, dessa mulher que tem sabedoria, que não só está no lugar de orar, mas de se posicionar. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de você falar. Essa semana eu fui fazer um atendimento de uma pessoa que também cuida de famílias e ela disse assim, Nath, eu tô com uma mulher aqui que o cara de manhã disse que volta para casa, no outro dia disse que não volta para casa, e toda hora ele muda o conceito, toda hora ele muda as ideias e as falas dele, e ela está muito confusa e está confundindo muitas crianças, e eu falei para ela que ela tinha que cobrar dele, que ele tinha que se posicionar, ou ele fica ou ele sai. E quando ela falou isso para mim, eu disse assim, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você acha que quem precisa de se posicionar é uma mulher que está em Deus, fora do pecado, buscando ajuda, sendo acompanhada, sendo discipulada, ou um homem que está cativo ao pecado?
O posicionamento, gente, Deus requer daqueles que estão nele. Quem está em pecado, ele olha com misericórdia. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ao invés de vocês olharem para os cônjuges e cobrarem um posicionamento de um homem que não conhece a palavra, não teme ao Senhor, tá cativo ao pecado, até os filhos, deixa eu falar, Deus vai pedir de nós que temos o conhecimento da palavra, que temos o Espírito Santo como consolador e auxiliador, nós é que temos que nos posicionar. Então, sai um pouco desse contexto de vocês acharem que, vou botar ele contra a parede, eu vou fazer isso. Não, não é assim, não. Essa estratégia aí não funciona. Então, quando eu falei isso, ela disse, Nath, faz sentido mesmo. Ela que tem que se posicionar e não ele. Então, essa também é uma dica para vocês. Travou aí? Oi, oi, oi. Caiu, caiu. Deixa eu ver se eu consigo chamar eles de novo, gente. Voltamos Oi, para tchau. voltou. Voltamos para dar Então, tchau. Lulu, é com você, é com você. Mete ficha aí, encerra aqui com a gente, com a sua porção de sabedoria. Gente, essa mulher me ensina tanto, sem falar uma palavra, ela me ensina mais do que você não tem ideia. Veio na minha casa, ficou caladinho e Deus dizendo assim, olha a sabedoria. Sabedoria é quem fala pouco. Oh, Jesus, me ajuda a ser sábia. Não, gente, não quero ser assim, falar bonito, assim, conseguir falar ser entendido. Eu tenho dificuldade de falar, mas eu estou aprendendo, estou sendo esticada. Mas agora eu até me perdi, né? Qual foi a pergunta que tu fez? Não, só para dar uma palavra final de encorajamento para as mulheres. De encorajamento. Pessoal. Olha, gente, quando se fala de morrer, né? Eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer para a natureza, por orgulho, para isso. Um dos entendimentos que eu tenho, assim, eu tenho que... A gente pensa que morrer vai me fazer sofrer e vai... Não, quando eu escolho morrer, na realidade, eu estou escolhendo viver. Porque eu vou andar sob as pisadas de Cristo. Ali sim vai ter vida. Amém. Isso que eu vivo hoje, que eu digo que é a vida, que é na minha justiça própria, que é no meu orgulho, nisso eu estou morrendo, na realidade. Agora, se eu digo, não, como a Nath um dia falou assim, não, Senhor, eu largo tudo. Para ela, no momento, na cabeça dela, ela estava morrendo para tudo aquilo. Não, ali ela começou a viver. É uma Verdade. escolha. Eu escolhi ir para Cristo, para a árvore da vida. Então, assim, assim, é algo que, como é que eu vou dizer que funciona? Não, você vai viver em novidade de vida, vai viver nas conquistas do Senhor. Porque, como diz a Nath, eu não estou falando com pessoas aqui que não querem a Cristo, eu estou falando com pessoas que querem a Cristo. Não, eu sou cristã. Então, assim, você tem um manual de vida. Se você tem um manual, você tem a Bíblia ali para você caminhar sobre ela. Então, você faz escolhas. A nossa vida ela é feita de escolha. A minha escolha qual é? É andar sob a justiça de Deus. Amém. E a justiça de Deus ela tem um trilho, ela tem um caminhar. Então, ali vai ter o perdão, vai ter o amor, vai ter a renúncia, vai ter a entrega, vai ter o amor pelo meu marido. Como a Nath falou agora ainda há pouco, né? Deus vai requerer daquele que está sentindo a necessidade da mudança. Ele vai contar com esse, ele não vai contar com aquele que não está sentindo a dor. Ele vai contar comigo que estou sentindo a dor. Então, Verdade. é a minha entrega, é o meu amor incondicional pela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor que vai fazer a diferença. Essa é a minha porção da noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Juju, posso pedir que você encerre essa live ministrando uma oração sobre todos que estão aqui nos assistindo, para que as vidas sejam encorajadas e recebam do céu uma porção nova de fé e esperança? Posso, sim. Amém? Amém. Pai, nós te damos graças nesse lugar. Sabemos que tem centenas de pessoas aqui agora, nesse momento.
Eu quero orar por elas, por cada uma delas. Amém, Deus. Senhor, abre os nossos olhos Sim, Deus. para ver a grandeza, a glória que é caminhar nas tuas instruções. Senhor, rasga o véu de toda cegueira, arranca as escamas. Pai, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, todo demônio, todo espírito enganador, todo espírito embusteiro, enganador, libidinoso, Senhor, que está cegando, que está construindo trevas na vida de qualquer pessoa que está nos assistindo agora. Eu quero declarar que o haja luz venha nesse momento. Eu quero declarar, Senhor, abertura de prisões aos cativos, abertura dos olhos aos cegos. Eu quero declarar que o sopro do Espírito do Senhor vem agora e toque a vida dessa pessoa, toque a linhagem dela, toque a espinha dorsal da sua genealogia e encontre nela um portal de abertura para um grande resgate e uma grande restauração que vai afetar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida do Beto, pela vida da Nathalie. Senhor, que essa autoridade que tu colocaste sobre eles também guarde as suas crianças, guarde os seus filhos, guarde as pessoas que trabalham com eles, guarde os discípulos que estão com eles, guarde os alunos. Senhor, venha uma